vocês? Olha só quem tá super empolgada pro vídeo de hoje, porque hoje vamos falar de criatividade. Quem aí também tem essa dificuldade? Eu sempre recebo mensagens: Fran, eu não sei ser criativa, Fran, eu nunca tenho ideias inusitadas, como fazer para ter posts criativos, produzir um conteúdo criativo. E hoje eu vou explicar todo o meu passo a passo para vocês, contar todos os meus segredos de como se tornar uma pessoa criativa. Eu sei que é algo que tem uma dificuldadezinha aí, mas seguindo esse passo a passo eu tenho certeza que vocês vão conseguir, assim como eu consegui. Gente, vou começar contando pra vocês uma história que aconteceu comigo recentemente. Pra quem não sabe, eu era do interior de Goiás. Interior de Goiás não, morava em Goiânia. É porque eu falo tanto que eu era do interior de São Paulo, que agora quando eu falo que eu era do interior, eu sempre falo de São Paulo, mas não sou mais, entendeu? Eu morava em Goiânia há uns 3, 4 meses atrás. Eu morei lá por 9 anos, praticamente 8 anos e meio, por aí. E, gente, eu me mudei recentemente para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Piracicaba, que foi a cidade onde eu nasci, a cidade onde toda a minha família mora. E ao mudar para cá, a gente teve várias coisas novas, procura de casa, aí estamos numa casa agora, até que arruma toda a mudança, móveis, ai meu Deus e tal. Todo esse trâmite que quem me acompanha no Instagram, Franciele Vasconcelos, já conhece. E aí, meninas, vocês não estão entendendo. Eu tinha muitas lojas em que eu fazia provador, em que realmente eu fazia um conteúdo semanal. Então, eu tinha vários contratos e tal. Essas lojas, elas fazem lançamentos toda semana. Então, o que acontece? Quando eu vim para o interior de São Paulo, a gente se deparou com um grande problema que eu tive que usar muita criatividade para trazer uma solução para esse assunto, né? Olha só que coisa que aconteceu. As lojas de Goiânia fazem lançamentos semanais. Então, o que acontece? Quando eles terminam a produção de uma mercadoria, logo que as peças chegam na loja, no dia seguinte já é o lançamento. O que acontece? No dia do lançamento, toda vez eu fazia o lançamento em si lá na loja. E aí, acontece que... O que acontece, gente? Quando eu me mudei para o interior de São Paulo, eu não conseguia fazer o lançamento na loja física, mas eu tinha que continuar divulgando as peças, eu tinha que apresentar as peças aos meus seguidores, né? Trazendo conteúdo para vocês, e a loja também precisava divulgar essas peças que eram lançamento. Só que como em Goiânia os lançamentos são toda semana, as peças chegavam na loja um dia antes do lançamento, ou seja, as peças ficavam prontas um dia antes do lançamento. Não tinha como eles me enviar as peças, né? Não dava tempo deles enviar as peças para eu poder fazer o provador, para eu poder fazer a divulgação. E eu tive que usar muita criatividade para poder driblar tudo isso e continuar trabalhando, continuar monetizando o meu Instagram, o meu trabalho como influenciadora digital. Então, gente, vocês não estão entendendo. Eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem na minha pele, o que vocês fariam? Eu vou deixar para contar o resultado, de que forma eu solucionei esse problema no final da live, mas eu quero que você pense. E se você morasse em um estado e lá você fosse bem reconhecida, você trabalhasse muito e você mudasse de estado e você precisasse se reinventar, né, nessa produção de conteúdo, de como apresentar essas peças, sendo que você precisaria estar na loja física, mostrando as peças no corpo, falando das peças. Eu achei uma solução para esse problema, mas foi um grande desafio e eu usei muita criatividade para isso. E assim, aguarda, porque no final da live eu vou contar como que eu solucionei esse problema. E já que a gente tá falando de problema, de desafio, gente, muitas vezes a criatividade vem através de um grande problema, de uma busca por uma solução. Então, muitas vezes, aquele desafio, aquele problema que acontece no decorrer do caminho, às vezes vai ser aí algo que vai aguçar a sua criatividade para que você consiga solucionar esse problema. E como influenciadora digital, eu digo que a gente vive criativamente o tempo todo, tanto na produção de conteúdo, que eu falo, né, de banners, capa, vídeo, ideias em si, quanto na vida mesmo, né, se reinventar, se destacar no mercado,
como você recebeu um contrato de uma grande marca e não, entre aspas, a sua concorrente, que eu não vejo assim como concorrente, mas e não sua colega ali do lado, que você precisa tanto daquele trabalho. Então a gente tem que viver criativamente o tempo inteiro. E hoje eu preparei, gente, muitas coisas pra vocês. E olha só, bora começar. Porque sério, gente, a live de hoje é muito especial porque é como ser mais criativa. Eu vou desvendar esse mistério pra vocês de como ser criativa, que eu sei que é uma dificuldade de muitas aqui. Eu sempre recebo mensagens para como ser mais criativa. Então eu construí aqui para vocês um passo a passo, ideias de como você se tornar mais criativa no seu dia a dia. Olha só, gente, uma das coisas de você ser mais criativa é faça diferente sempre. Fran, como assim? Gente, nós precisamos executar ideias, executar funções de diferentes formas todos os dias. Por quê? Porque se você fizer sempre a mesma coisa, isso independente da sua profissão, isso se torna maçante para quem está ali ao seu redor. Por exemplo, se você tem uma loja de roupa, e você só lança t-shirt branca, toda coleção é só t-shirt branca, o público que consome esse produto, o público que compra essas t-shirts, vai chegar uma hora que vai cansar de tanta t-shirt branca. Cara, eu queria uma t-shirt colorida, eu queria uma t-shirt lilás, rosa, verde, azul, não queria mais branca. Então vocês entendem que muito do mesmo é ruim? Então por isso que você tem que fazer diferente sempre. E fazer diferente faz com que a gente o quê? Use a cabeça para poder pensar criativamente. Então você, no seu dia a dia, nos seus vídeos, nas suas fotos, sempre você faz foto no espelho? Ok, qual forma você pode fazer essa foto para que ela fique diferente daquelas que você sempre faz? É uma foto sentada? É colocar uma planta no cantinho que vai aparecer ali no espelho? É fazer uma edição diferente? Então assim, sempre, em todas as atividades, faça diferente sempre. Pra gente que também, além de ser empreendedora, empresária, a gente é dona de casa, e se a gente fizer arroz, feijão e bife todos os dias a mesma coisa de segunda a segunda, não se torna maçante, não se torna cansativo? Então a gente precisa fazer diferente. Um dia a gente faz macarronada, outro dia a gente faz um filé de frango, outro dia a gente faz uma carne moída. A gente não fica ali todos os dias fazendo arroz, feijão e bife, né? A gente faz coisas diferentes e a gente realmente pensa em coisas diferentes para não se tornar enjoativo, maçante. Então, isso vai te ajudar. Pensar em executar tarefas de forma diferente, ou entregar um conteúdo de forma diferente, é assim, um dos pontos chaves que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje. Continuando essa linha de raciocínio, uma das coisas que sempre, assim, antes eu sofria. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Eu sou uma pessoa criativa. Eu sou mesmo, eu gosto de coisas criativas, eu sempre penso em coisas criativas. E deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, sabe? É bom você identificar no seu dia a dia qual hora que você está mais criativa. Eu, por exemplo, eu sempre tenho muitas ideias quando eu tomo banho. Durante o banho, após o banho, eu acho que o banho ele me acorda, sabe? Então, se eu tomo banho, por exemplo, à noite, que é um horário que eu tô bem agitada, eu sou, sabe, tem pessoas que são pessoas do dia, né? Gosto de acordar cedo. Eu não, eu gosto de dormir tarde. Então, sempre à noite eu tô mais agitada, eu tenho mais ideias. Então, eu sei que se eu tomo banho à noite, eu tenho muitas ideias. Ideias de conteúdo, ideias pra minha vida, ideias de projetos. Então, a ideia é algo que ela flui. Quanto mais você faz, quanto mais você pensa, quanto mais você instiga esse lado criativo seu, mais criatividade você vai ter mesmo. E uma das coisas que eu sofria com essas ideias criativas é essa pauta que eu coloquei pra vocês aqui agora, nesse exato momento, que é, assim que tiver uma ideia, execute ela. Porque eu era uma pessoa que eu tinha muitas ideias, mas eu não executava nenhuma, por medo, por insegurança, deixa pra lá, outro dia eu faço. Geralmente as ideias, ela te tira da zona de conforto.
Quando você tem uma ideia, você pensa assim, cara, vai dar muito certo isso. Isso é muito legal, eu pensei em algo muito diferente. Aí você vai dormir. Quando você acorda no outro dia, você fala assim, isso não vai dar certo não, gente. Não tá vendo onde que eu tava com a cabeça, o que fulano vai pensar, que esse crânio vai pensar. Não vou fazer isso não, esquece. Eu tava louca ontem quando eu tive essa ideia. E você acaba por deixar pra lá uma ideia genial. Na verdade, muitas vezes não é porque você não é criativa, mas é porque você não se permite em ser criativa. Por medo de rejeição, medo das pessoas darem opinião, medo de errar. Então isso faz com que você não se sinta criativa, porque você bloqueia isso em você. Agora, amor, quando você aguçar isso e falar assim, não, eu tive essa ideia, é inusitada, é ousada, mas vou fazer, e essa ideia der certo, amor, aí o céu é o limite, entendeu? Aí você vai começar a executar todas as suas ideias. Então, uma das dicas é, assim que você tiver a ideia, gente, execute ela. Não espera para outro dia, não espera para a semana que vem. Não, teve a ideia? Executa. É muito importante isso. Você vai ver o quanto as coisas vão fluir e você vai conseguir produzir muito mais e ser muito mais criativa a partir disso. Outra coisa é tenha referências. Sim, ó, todo mundo falando aqui, a Nayara falando, a Bless falando, é desse jeito, bem assim, é isso mesmo, gente. E isso não é só com você, isso é com qualquer pessoa, tá? Todo mundo passa por esse processo quando tem ideias criativas. Por isso que a gente tá aqui realmente aprendendo a como executar e como ser criativa na prática. Uma das coisas, dos pontos-chave, assim, é tenha referências. Eu tô falando aqui agora, especificamente nesse momento, sobre ideias de conteúdo, de produção de conteúdo para você que é influenciadora, que tá vindo aqui nessa jornada comigo de como se tornar uma influenciadora digital, do básico ao avançado. Tô te mostrando o caminho para você realmente se tornar aquilo que você tanto sonhou. E uma das coisas é, tenha referência na hora de produzir conteúdo, tenha ideias. Às vezes você fala assim, eu queria tanto fazer um post, mas eu não consigo ter clareza de como fazer isso. O que eu faço, gente? Eu sempre entro no Pinterest. O Pinterest, pra mim, é um banco de ideias, sério. Claro que você tem que encontrar a sua rede social, algo que te inspire, mas o Pinterest é uma coisa que me inspira. Eu me inspiro muito mesmo. Eu sigo várias pessoas lá, ou eu tô ali mesmo no explorar do Pinterest, vou descendo, por exemplo, preciso fazer uma ideia de um post sobre café da manhã. E lá eu pesquiso até eu achar uma mesa posta de café da manhã exatamente do jeito que eu estava querendo fazer, e eu pego referência daquilo. Pego ideias daquilo, trago algo que realmente mexeu comigo, que se conectou com aquilo que eu tinha de início aqui pensado, e aí reproduzo algo parecido. Lembrando, gente, nunca copie. Cópia não é ser criativo, tá? Você tem que achar algo que te conecta e que te traz inspiração. Você vai se inspirar. E por que copiar é diferente de se inspirar? Às vezes, copiar, você vai colocar exatamente as mesmas coisas, nas mesmas cores, na mesma posição. Não, faça o que você tem em casa, entendeu? Faça do seu jeito, coloque o seu estilo, o seu gosto pessoal naquilo que você está fazendo. Então, tenha referências. Isso é de suma importância. A outra coisa é nunca copie, como a gente está dizendo aqui. Nunca copie. Isso é feio, isso é chato, isso é desagradável, porque às vezes a pessoa que produziu aquele conteúdo, ela tá há tanto tempo pensando naquilo e fez totalmente o passo a passo que eu estou passando, por exemplo, aqui pra vocês. Aí você vai lá e simplesmente copia o que ela fez. Gente, não dá certo. A Bless escreveu: copiar é dar print e postar. Isso mesmo, gente. Isso é muito feio, isso é deselegante, isso é antiprofissional, sabe? Antiético até. Não faça isso. Cópia nunca é bom. Sabe por quê? Porque sempre o criador daquilo vai ter feito melhor que você, amor. Por quê? Porque ele criou. Você foi lá e copiou. É diferente. Então tenha ali referências, mas sempre traga algo seu, da sua personalidade. Nunca printe e reposte, tá? Isso é feio. O Mo falou aqui, ó.
Além do Pinterest, você acredita que ler livros ajuda a aguçar a criatividade? Com certeza, gente. Vocês sabem que o hábito de leitura está presente aqui na minha vida e realmente você ler ajuda sim na criatividade. Muitas vezes você está lendo uma história que às vezes não tem ali nada a ver com o seu nicho, mas aquilo vai te despertar a inspiração, a criatividade, na forma que a pessoa escreve, na forma que a pessoa vê o mundo através do livro, vai te ajudar ali na criatividade também. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de lado é: analise seus concorrentes. Eu não gosto de chamar de concorrentes, mas eu coloquei essa frase aqui para realmente te impactar e você pensar nas pessoas que falam da mesma coisa que você, as pessoas que são do seu nicho. O que elas fazem? Do que elas falam? Qual a forma que elas falam? Que jeito elas apresentam o conteúdo dela? Qual é o diferencial daquela marca? Então, por exemplo, pegue aí 5 perfis que está parecido com o seu, que fala do mesmo nicho que o seu, que seja da sua cidade também, algo que seja assim mais próximo possível de você. Analise como é feito esse conteúdo. Analise como que ele aborda isso no perfil dele, é de forma leve, é de forma séria, como que ele fala sobre os produtos, como que ele fala sobre os serviços, ou por exemplo no caso das influenciadoras, como essa pessoa que tem o mesmo nicho que você faz as publicidades dela, os provadores, como é as fotos, o que você acha que tem de valioso no perfil dela, o que você vê de diferencial no perfil dela, o que você pode se inspirar baseado nesse post. Você melhoraria isso ou aquilo, ou nossa, Deus, tá perfeito, eu vou me inspirar, vou trazer minha personalidade. Então, assim, vamos analisar o perfil dos concorrentes. Isso é saudável, desde que você não fique nessa comparação. Claro que tem que ser algo saudável, algo que não vai te prejudicar e nem prejudicar ele na forma de cópia, por exemplo. Mas que venha aí trazer inspiração pra você e que você consiga realmente deslanchar aí no seu mundo, no seu mercado, no seu nicho. E uma outra coisa que também não pode faltar, gente, é pesquise o seu nicho. Pesquise mesmo, pesquise no Google, leia posts em blog, em sites, vai mais a fundo, sabe? Muitas vezes eu vejo que nas redes sociais as coisas são muito superficiais, as pessoas não compreendem muito de um assunto profundamente, sabe? Então seja especialista no seu nicho, realmente vai a fundo, pesquise. Saiba antes de repassar para as pessoas a informação que você está trazendo, tenha sua experiência primeiro, o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Então eu tô falando de modo genérico aqui sobre o assunto e tal, porque eu sei que cada uma de vocês tem um nicho diferente. Por exemplo, você é de maternidade, pesquise bastante sobre maternidade, não conte só a sua experiência com seu filho, mas você também tem que se pautar ali num conteúdo rico em informação e referência, porque quando você pesquisa sobre um nicho, quando você tem o domínio sobre o nicho, você vem falar com mais segurança, você vem realmente trazer informações que vai fazer a diferença para o público. Por exemplo, vocês acham que eu não estudo? Gente, eu leio, eu assisto palestra, eu faço curso. Para eu estar aqui falando para vocês, além dos meus 6 anos de experiência, tem também todo o aparato de estudo diário que eu tenho sobre esse assunto, sobre esse nicho. Então, estude mesmo, saia da zona de conforto, coloca a bunda na cadeira e estude, porque isso vai fazer a diferença no seu Instagram. As pessoas vão se sentir seguras ao ver você apresentar um conteúdo, entende? E uma coisa também que é muito importante pense sempre sobre o seu negócio. Eu sei que é meio redundante falar isso, porque eu acho que nós empreendedoras, nós que estamos aqui no Instagram falando de um assunto específico, abordando um nicho, vivendo isso realmente é uma coisa meio que óbvia, né? A gente pensar sempre sobre o nosso negócio. Mas é verdade, sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa, tem gente que olha tanto o negócio do outro e fala tanto do negócio do outro que teve sucesso, porque fulano teve sorte, porque não sei quem ajudou e pega uma lista de desculpas e ela para de olhar para o seu próprio negócio. Olhe para o seu Instagram, seu conteúdo, o que você pode falar
para fazer diferença na vida das pessoas. Então comece a olhar mais pro seu negócio, porque a gente tem aquele negócio, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Não, vamos olhar para a nossa grama, ver se precisa aguar a nossa grama, vamos adubar a nossa grama e vamos pensar na nossa grama, em como a gente pode melhorar a qualidade da nossa grama, entende? Então realmente pense sobre o seu negócio, porque isso vai fazer total diferença e você vai ver e vai perceber. Outra coisa, gente, que eu fico muito empolgada falando de tudo isso, né? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Gente, no digital não tem receita de bolo, não tem certo ou errado. Você tem que se arriscar, principalmente no seu nicho. O seu nicho é uma particularidade do Instagram todo, dessa rede social, mas você tem que apresentar do seu jeitinho, com a sua personalidade. Então você não tem que ter medo de errar, porque quando você é uma pessoa criativa, você realmente tem que ser ousada. Quando você não tem criatividade, na maioria das vezes, 90% dos casos, é porque você tem medo. Medo de não ser aceito, medo de errar, medo do julgamento das pessoas. Então, para você não ter medo de errar, simplesmente faça. Faça sem pensar no que as pessoas dirão, na consequência daquilo. Claro que você tem que ser coerente com os seus valores, né? Com os seus princípios. A gente tá falando aqui de uma produção de conteúdo, por exemplo. Sabe, saia da caixinha, ouse, faça diferente de todo mundo, porque é isso que vai fazer você se destacar realmente nesse grande mundo que é as redes sociais. Então assim, não tenha medo de errar, gente, porque saiba que 90% das coisas que está te bloqueando é você ter medo de errar. Medo do julgamento, medo da opinião, medo de, sabe, pisar fora da bola. Não, vamos pra cima que vai dar certo. A Débora já falou, nossa, eu já sou mestrado nessa matéria de... Ai, gente, a pessoa não tá enxergando. Eu já sou mestrado nessa matéria em errar, kkk. Falo errado, escrevo errado, mas o importante é a gente aprender todos os dias e estar melhorando todos os dias. Inclusive é uma das coisas que tá aqui pra eu falar pra vocês. Então não tenha medo de errar, errou, levanta, gente, sacode a poeira e bora pra cima. Olha aqui, saia da zona de conforto todo dia. Quando? Todo dia. Por quê? Porque se você continuar no estágio ali que você está, você nunca vai avançar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina só, você começou a malhar há 3 meses na academia. Então você viu ali um resultado ou outro, mas você fala assim, já tô ótima, não vou pegar mais peso não, vou continuar malhando na mesma frequência, na mesma quantidade de peso, na mesma quantidade de séries, vou continuar aqui. E você continua por mais 3, 4, 5 meses. Aquilo vai fazer uma diferença? Vai fazer diferença, mas bem pouquinha. Agora, se a cada semana você aumenta o peso, você aumenta a quantidade de séries, você aumenta a durabilidade do treino, sempre tá ali, aumentando, saindo da zona de conforto diariamente. Se antes você corria 1 quarteirão de aquecimento, agora você corre 2. Se depois de 6 meses você tá correndo 5 vezes no quarteirão sem dar pausa nenhuma, isso sim vai trazer um resultado. Então, saia da zona de conforto todos os dias, independente de qual é o seu nicho. Independente do que você fala, saia da zona de conforto. Porque a zona de conforto, gente, é anti-criatividade, tá? Zona de conforto é você fazer sempre do mesmo, sempre igual, toda vez a mesma coisa. Isso não dá resultado. Isso você vai continuar com a mesma quantidade de visualização, com a mesma quantidade de curtida e não avançar. Então, assim, quando você sai da zona de conforto, quando você pensa fora da caixinha, quando você age sem medo, é isso que vai fazer você alcançar novos horizontes, realmente aí deslanchar no digital e ser uma pessoa criativa, que é o grande intuito desse vídeo de hoje. A Letícia falou, Fran, tem uma marca que quer fechar parceria comigo. Amanhã, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Provador, estou com medo. Exatamente isso. Então saia da zona de conforto, já deixa esse medo de lado, combina com essa marca quantos looks você vai fazer no provador. Explica que, pergunta também se na loja tem espelho, se não, se vai ser na loja física ou se eles vão enviar as peças para você. Combina um valor que fica legal para você e para a marca, ou peça para eles enviar uma proposta. Caso você tenha insegurança de cobrar, fala assim, me envia uma proposta pra gente estar conversando. Então, assim,
não tenha medo, vai dar tudo certo, sabe? Eu acho que todo mundo que começou um dia teve medo de começar, mas só chegou no topo quem realmente deixou o medo de lado e seguiu em frente, tá? Então, assim, realmente, gente, bora, porque vocês estão aqui e eu estou com vocês aqui sempre pra te ajudar. Sair da zona de conforto dói, mas é o único jeito da gente crescer, né? Ó, o pessoal dando parabéns pra Letícia pela nova parceria. Realmente, a Letícia agora vai sair da zona de conforto, querendo ou não. Bora pra mais alguns detalhes que eu tenho que passar aqui pra vocês, que é se supere. Pera aí um pouquinho, gente. Deixa eu pôr o meu óculos, que a pessoa não tá enxergando mais nada. Agora sim, bora lá. Se supere a cada dia. Fran, por que se supere a cada dia? Porque quando você está preocupado com o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal, você não se compara com ninguém. Você se compara com você mesmo do dia anterior. Ontem eu fui produtivo? Fui, mas hoje eu posso ser melhor. Ontem eu fiz posts legais e criativos? Sim, mas hoje eu vou me desafiar a fazer mais e melhor. Então você tem que se superar a cada dia. Igual a gente estava dando o exemplo do treino aqui para nós nas redes sociais, é exatamente isso. Se supere a cada dia. Se você respondeu 5 directs em um dia, no outro dia tente responder 10. Se você não tem comentário, não tem direct, comente no post de 5 pessoas. Então, no outro dia, comente 10. Porque essas pessoas vão, consequentemente, voltar no seu perfil para te conhecer. Então, assim, realmente esteja a cada dia se superando, buscando melhorar, se desafiando dia a dia. A Letícia falou, é uma loja física, ela vai me mandar os looks, ela falou pra gente crescer juntas. É isso mesmo, Letícia, você tá no início, se essa loja apostou em você, é hora de você mostrar o seu melhor, dê o seu melhor para que essa loja esteja com você sempre e não só mais essa vez. Esse é o segredo de quando eu comecei, eu nunca vi uma parceria como tipo assim, ai gente, mas vai ser só uma vez e acho que eles nem vão gostar. Não, o que eu posso fazer para dar o meu melhor nesse provador? O que eu posso fazer para realmente eu surpreender essa loja que apostou em mim? Porque eu sei como é difícil conseguir uma parceria, principalmente quando você tá no começo. Então assim, dê o seu melhor, sabe? Uma dica, limpe a câmera 1000 vezes durante o provador, tá? Porque muitas vezes a qualidade do vídeo cai pela câmera tá suja, ou ter algum pelinho, ou ter a digital ali sua na câmera. Então limpe a câmera o tempo todo e assim, seja você, tá? Porque realmente é o que vai fazer a diferença. Todos nós temos um brilho dentro da gente que a gente consegue mostrar isso pro mundo. Só que às vezes a gente se retrai tanto e acha que a gente é tão nada que não flui. Não, todos nós temos o potencial de surpreender todo mundo. Então assim, se surpreenda e surpreenda as pessoas sendo você mesma, que essa é a melhor luz que você pode ter, tá bom? Então vai em frente. Qualquer coisa eu tô aqui pra te ajudar. Agora, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Já estamos encerrando a live, tá? Já tem um tempinho que a gente tá aqui conversando. Mas uma coisa interessante é confie em você. Isso casou bem certinho aqui com o que a gente estava falando. Mas uma das coisas, um dos pontos chaves de ser uma pessoa criativa é confie em você. Você tem que confiar no seu feeling, sabe? Você tem que confiar no seu sexto sentido para coisas. Se você acha que aquilo vai dar bom, se você acha que aquilo realmente vai fazer diferença, confie que vai fazer diferença. E não fique tipo, eu fiz, mas eu acho que não vai dar certo não, gente. Eu acho que ninguém vai gostar. Eu acho que o fulano vai falar isso, o ciclano vai falar aquilo. Não. Confie em você, confie no seu potencial, porque assim você vai passar segurança e, consequentemente, as pessoas vão aceitar muito melhor o seu conteúdo, vão aceitar muito melhor os seus posts e vão começar a interagir com você. Então, confie em você, não só nas redes sociais, como a gente tá falando aqui, mas na vida, tá? Confie no seu potencial, gente. Real, todo mundo tem potencial, todo mundo tem aquela luz que brilha, todo mundo tem algo a acrescentar na vida de alguém, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é uma frase que eu vou deixar de inspiração aqui pra vocês. Peraí. Que agora tampou, o videozinho tampou ali e eu não consegui ler. Mas a criatividade é a arte de conectar ideias.
Gente, a criatividade é a arte de conectar ideias. O que é a arte de conectar ideias? É a criatividade. Então, para ser uma pessoa criativa, você precisa ser o quê? Ter muitas ideias. Você precisa ter muitas ideias. Muitas ideias vão dar bom, muitas ideias vão dar ruim, mas quando você aguça esse lado, muitas vezes vai dar muito melhor do que você imagina. Então, Steve Jobs falou essa frase e realmente é real. Criatividade é a arte de conectar ideias. Outra coisa também que eu quero compartilhar aqui com vocês, outra frase muito interessante, essa daqui. Você não pode esgotar a sua criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. E isso é verdade. Quando vocês verem real na prática que quanto mais você pensa criativamente, quanto mais você sai da zona de conforto, quanto mais você praticar as ideias que você teve, mais ideias vocês terão, mais criatividade vocês terão. Isso realmente vai fazer diferença no processo. A Letícia falou, isso é verdade, viu? De usar a criatividade. Esses dias estava pensando em desistir, pois são anos lutando para crescer. Aí entrei no meu perfil que me inspirou. É justamente isso, gente. Todo mundo tem um brilho que pode acrescentar e ensinar algo para alguém. E eu acho que pensar em desistir pode fazer parte do processo? Pode, mas não pode ser o pensamento mais frequente do seu negócio. Porque se você pensa em desistir sempre, aquilo quer dizer que você não tem um propósito tão claro, sabe? Então, quando você tem um propósito de que você tá ali realizando um sonho, você tá curtindo um processo, você não tá se importando tanto com o resultado, você não tá se importando tanto com estar no auge ou não. Não, Fran, eu realmente amo fazer isso. Então, independente do que aconteça, é isso que eu vou fazer. Eu, por exemplo, eu amo tanto fazer isso que eu faço, que eu penso assim, e se eu parar de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu não vejo sentido em fazer outra coisa a não ser isso, entende? Então o seu propósito tem que estar tão claro, a sua vontade, a sua verdade naquilo tem que estar tão clara, que às vezes vai vir uma vontade de desistir, vai, mas aquele propósito é tão grande dentro de você que é difícil você desistir, porque você não se vê fazendo outra coisa, porque é aquilo que você ama fazer, entendeu? A Letícia falou, Fran, eu estou com um problema, meus seguidores não interagem comigo. Eu faço lives aqui de segunda, quarta e sexta e realmente todas as lives a gente fala sobre engajamento. Então, Letícia, eu indico que você esteja aqui segunda, quarta e sexta, às 15 horas da tarde, para você sempre ter esse conteúdo que te ajuda a criar posts diferentes, a realmente apresentar coisas diferentes para os seus seguidores, para eles começar a interagir com você. Porque se você fizer mais do mesmo, sempre, igual a gente tá falando aqui, sem criatividade, eles realmente não vão interagir. Você tem que fazer algo diferente, algo que realmente chame a atenção. Se você termina essa live, assiste ela novamente, anotando tudo que eu disse e pense em cada ponto desse no que você pode fazer no seu Instagram, tá? Como você agir no seu Instagram dessa forma criativa, porque isso vai fazer total diferença pra você. Outra coisa, gente, que eu quero falar com vocês é do nosso desafio. Sim, porque todas as lives a gente tem desafio. Sim, todas as lives a gente encerra a live com um desafio. E o desafio de hoje tá pra lá de especial. Por quê? Porque dessa vez, amor, eu vou pegar na sua mão mesmo. Dessa vez eu vou fazer junto com você. Fran, como assim? O desafio de hoje, gente, olha só o que vai ser. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Stories aqui do Escola para Influenciadoras. E você vai me escrever qual é o seu nicho. Então eu preciso que você defina para mim qual que é o seu nicho. Por exemplo, o seu nicho é moda. Eu vou pegar uma pessoa que respondeu moda, por exemplo, e vou criar uma ideia de conteúdo para você, tá? E aí, o desafio a tarefinha de casa, igual aqui o pessoal tá falando, vai ser você criar esse desafio, criar essa ideia que eu passei de nicho no seu perfil e me marcar. Então, por exemplo, eu colocaram lá, os seguidores escreveu, por exemplo, dentista. O nicho dela é que ela é de odonto, tá ali na área de dentista. Eu vou dar uma ideia de fazer um post criativo nessa área de dentista. Por exemplo, fazer um antes e depois nos stories de 3 pacientes.
Essa é a ideia, por exemplo, de um dentista. Aí o que ele vai fazer? Ah, eu sou da área de dentista, sou do nicho de dentista. Então eu vou fazer esses 3 stories com um antes e depois de paciente e vou marcar a Fran. Conseguiram entender? Escreve aqui pra mim. Entendi, Fran. Escreve só pra eu ter certeza que vocês entenderam. Então, recapitulando, o desafio de hoje é vocês produzirem um conteúdo a partir da ideia que eu der sobre o seu nicho, entende? Então, para você participar do desafio, você precisa ir lá no Stories, quando encerrar essa live, colocar o seu nicho na caixinha de pergunta, não é no direct, na caixinha de pergunta, que lá eu vou dar uma ideia de qual conteúdo você deve produzir. Combinado? Então, assim, quanto mais conteúdos a gente tiver, quanto mais nicho a gente tiver, melhor, né? Porque aí vocês vão conseguir pensar mais criativamente e aí você escolhe o seu nicho, que eu dei a ideia, e produz e me posta, que daí eu vou me remarca, né? Que eu vou postando todo mundo e vendo como vocês estão indo, se estão avançando e conseguindo ajudar vocês. Tá bom? Ô, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje sobre criatividade. Conta pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, se deu uma luz, assim, naquilo que você precisava, de como pensar criativamente. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ter cada uma de vocês aqui. Fico muito feliz e deixa eu falar uma coisinha, não esquece de cumprir o desafio. E lembra de uma coisa? A Bless escreveu, eu marco, mas não aparece pra você. Estranho, Bless, mas marca o meu e o da escola e o meu, o Franciele Vasconcelos e o Escola para Influenciadores, porque daí se um pegar, o outro pega, pra eu conseguir ver o seu conteúdo. Lembra que no começo dessa live eu comecei contando sobre uma história que eu tive que agir criativamente e eu não contei o final da história pra vocês e falei que eu ia deixar pra contar no final. Então deixa eu resumir aqui pra vocês. Eu me mudei pro interior de São Paulo, estou morando aqui em Piracicaba. Vou resumir rapidinho pra que às vezes vocês não ouviram o começo da história, né? Me mudei pra cá e muitas das lojas que eu trabalhava em Goiânia fazem lançamentos semanais. Então, toda semana elas fazem os lançamentos que chega um dia antes do lançamento na loja. Por exemplo, se o lançamento é dia 5, chega no dia 4 na loja essas peças. E no dia 5 eu iria lá e fazia o provador mostrando as peças. Isso com a maioria, 90% das lojas de lá fazem lançamentos semanais. Eu me mudei para o interior de São Paulo. Não dava tempo da loja me enviar as peças pro lançamento, entende? Então eu fiquei assim, gente, como que eu vou fazer esse conteúdo? Como que eu vou solucionar esse problema? Porque é um grande desafio. Eu não posso estar lá fisicamente todo dia, porque eu tinha, né, muitas lojas para divulgar. E aí eu fiquei, gente, sei lá, umas 2 semanas pensando como que eu vou solucionar esse problema e agora, e esse desafio, ficando angustiada, porque querendo ou não, é o meu ganha-pão, é minha renda, né, financeira. E aí eu pensava, como eu vou fazer? Meu Deus do céu, me ajuda, eu preciso monetizar dessa forma, eu não posso encerrar a parceria com essas lojas, eu tenho que dar continuidade, como que eu vou fazer se eu não estou lá? E aí fiquei pensando, gente, vários dias, até que acendeu uma luz assim, ó, e eu tive a sacada, eu tive a ideia que eu nunca vi em lugar nenhum, que foi uma ideia 100% autêntica minha, eu criei isso, e eu fiquei muito orgulhosa de conseguir solucionar esse problema através do quê? Da criatividade. Por quê? Porque eu saí da zona de conforto, eu não copiei ninguém. Nisso, eu nem me inspirei em ninguém pra fazer isso, porque realmente é algo que foi ideia, sabe? Quando você tem uma grande ideia e fala assim, era isso que eu precisava. Que foi o quê? Eu inventei o provador comentado. Como assim, Fran? Eu comento os looks de lançamento, então eu coloco as fotos das modelos com as peças, coloco os vídeos delas, que as marcas geralmente fazem assim. Elas fazem parceria com as influenciadoras para fazer o provador, mas ela tem a modelo fotográfica da loja que faz as fotos em estúdio, fotos externas. Então eu pego esse conteúdo e comento sobre aonde eu usaria aquele look, pra que eu usaria aquele look, de que forma eu usaria. Por exemplo, é um vestido. Eu falo, gente, esse vestido eu usaria com escarpa tal, com a bolsa tal, com a maquiagem tal, pra ir num jantar. Entende? Eu construo uma história através daquele look. E isso foi uma forma criativa de eu apresentar o meu conteúdo, de realmente eu ter a sacada de como continuar
com as parcerias, mesmo estando distante, mesmo eles não conseguindo enviar as peças para mim, eu consegui produzir um conteúdo e me manter no mercado e realmente aí monetizar o meu Instagram. Então, ser influenciador é isso, é se reinventar, é sair da zona de conforto, é pensar diferente e realmente, assim, sabe, ter algo diferente no seu perfil, que não seja todo mundo igual. E eu fiquei muito feliz, porque pensa, gente, todo mundo faz provador igual, eu vou fazer diferente. E isso é a sacada da coisa. E deu tão certo, as lojas gostaram tanto. E ficou assim, gente do céu, muito legal a sua ideia, deu super certo, deu empoderamento pra marca, realmente ficou algo profissional. Então, assim, não tenha medo, porque de início, quando a ideia vem, você fala, ih, gente, acho que não vai dar certo não, hein? Acho que não vai dar bom, mas deu bom. E é isso. Então saia da zona de conforto, aplique todas as dicas que eu dei aqui pra vocês hoje e solucione problemas, porque às vezes um grande problema que você tem é porque você não usa a criatividade. Fran, não tem engajamento. Fran, ninguém interage comigo. Mas como você tá fazendo? Sempre do mesmo? Sempre igual? Sempre parece que sem energia, sabe? Sem tá ali mesmo, de corpo e alma, pra quem tá te assistindo? Então mude o seu jeito, mude a sua forma de pensar, mude a forma que você apresenta, seja diferente. E essa é a ideia mesmo desse vídeo, é vocês realmente pensarem um pouco mais sobre o negócio, pensarem um pouco mais sobre como crescer diferente mesmo, como ser uma estrela em meio a tantas pessoas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. As meninas falando aqui, eu marco, mas não aparece pra escola, quando vai é 1 de 4. Sabe o que eu indico, Bless? O que deve estar acontecendo? Você grava o vídeo e já posta marcando. O que eu indico? Grava o vídeo, por exemplo, deu ali os 4 stories. Baixa os 4 stories, sobe um a um. Então você sobe um, marca, escreve bonitinho, posta. Sobe o outro, marca, escreve bonitinho, posta. Eu acho que desse jeito vai solucionar esse problema, tá bom? Então é isso. E ela falou que fez o desafio de ontem, mas marcou e não foi. Posta de novo o de ontem, posta o de ontem e o de hoje, que daí eu consigo ver se faz essa ideia do baixar e postar individualmente cada um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Haja criativamente, viu? Tchau, gente!